mundinho pop! Nicole Fabrini aqui, esse é o Bio dos Famosos e hoje eu vou contar para vocês a biografia dela, que foi uma das maiores vozes do século XXI, uma cantora sensacional que eu sou muito fã, Amy Winehouse. Icônica, né, gente? Amy é uma personagem aí icônica da cultura pop. Mas antes de conhecer a história da Amy, deixa aquele like pra mim já no começo do vídeo, que me ajuda muito a divulgar o vídeo aqui na plataforma, porque o canal tá só começando e eu também preciso de uma forcinha com inscritos no canal. Então se inscreve aqui no canal pra mim, é de graça, não custa nada, mas me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo de cultura pop pra você, tá bom? Tá preparado pra conhecer a história da Amy? Então vem, Bio dos Famosos! Amy Jade Winehouse nasceu no dia 14 de setembro de 1983 no Chase Farm Hospital, no norte de Londres. Ela era uma virginiana, nasceu sob o signo de Virgem. A Amy é filha do taxista Mitchell com a farmacêutica James. Além da Amy, eles tiveram também um outro filho, o Alex. A Amy nasceu numa família de judeus, inclusive mais tarde, na sua vida adulta, ela se definia como uma garota judia do norte de Londres. A Amy teve uma boa infância lá em Londres mesmo, que ela nasceu e cresceu. Ela e o seu irmão brincavam juntos, eles tinham uma casa com um jardim legal, então ela e o seu irmão se divertiam muito brincando juntos. O pai da Amy disse que ela era uma criança destemida, confiante e bastante curiosa. A própria Amy disse que ela foi uma criança muito boazinha, mais ou menos ali até os 5 anos de idade, mas que depois ela já começou a aprontar. Ela lembrou de um episódio que ela e a amiga dela esperaram todas as crianças irem para o recreio e foram lá roubar batatinhas das lancheiras de todo mundo. Ela frequentou a Osage Primary School durante os seus primeiros anos de educação, a sua escola primária, e foi lá onde ela conheceu o Michael, que foi seu amigo de infância, e a amizade durou muitos e muitos anos. E ele disse que a Amy era uma criança que gostava bastante de desafiar os adultos. Ele até lembra de um episódio em que ela convenceu ele a sair andando de bicicleta com o bumbum para fora. E aí, quando um adulto foi chamar a atenção deles, foi perguntar por que eles estavam fazendo isso, a Amy, já bem ousada, deu o dedo do meio para ele. Os professores já chegaram a chamar os pais dela na escola para dizer que ela era um amor, mas que ela acabava atrapalhando os colegas com seu jeito rebelde, sua personalidade, e desde cedo, lá na escola, os professores já percebiam essa aptidão que a Amy tinha para os palcos. Algumas revisões ali, relatórios sobre ela, já tinham essa informação de que ela era para os palcos. Os pais da Amy, a James e o Mitch, se divorciaram quando ela tinha 10 anos de idade. A mãe dela disse que foi um período difícil para a família, Claro, como toda separação. A questão era que o pai dela era infiel, já tinha sido infiel várias vezes com a mãe dela, e ele acabou se divorciando dela para poder se casar com uma amante que ele tinha no trabalho. E esse caso já era muito conhecido. A Amy e o irmão dela já conheciam ela, a futura madrasta, como a namorada do papai no trabalho. Então, isso acabou levando os pais dela a se divorciarem. Mas a mãe da Amy disse que o pai continuou, sim, presente na vida dos filhos. A própria Amy disse que, na verdade, ela até achou bom que o pai dela saísse de casa, porque aí então ele não estaria tão perto, ela poderia usar saia curta, ia poder usar maquiagem, falar palavrão.
Então ela disse que ela não sentiu que essa separação teve um impacto negativo na vida dela. O Mitchell, o pai dela, disse que depois dessa separação ela ficou ainda mais rebelde, porque ela morava, né, só com a mãe. Ele disse que a mãe dela não tinha pulso firme, que deixava ela fazer o que ela quisesse, que quem tinha mais pulso firme era ele. E a mãe dele, a avó da Amy, a Cynthia, ele disse que era ela a pessoa que mais, assim, que em casos de emergência, quando a Amy estava muito rebelde, era a ela a quem eles recorriam. Porque a Amy respeitava a avó, o que a avó dizia, ela obedecia. Aos 14 anos, a Amy decidiu abandonar o ensino formal e, com o conselho da sua avó, essa avó, a Cynthia, ela acabou indo para a escola de teatro Sylvia Young para poder aprimorar os seus talentos, né, performáticos, que já eram percebidos há muito tempo. A Amy não foi a primeira pessoa da família a se interessar por música. Inclusive, a Cynthia foi uma das responsáveis pela Amy gostar tanto de música, especialmente de jazz. Ela era muito fã de jazz, muito fã do Frank Sinatra, assim como o pai da Amy. Ele era um cantor amador, gostava bastante de cantar. E os tios maternos da Amy também eram músicos profissionais de jazz. Então, a música é algo que estava ali no DNA da Amy desde sempre. Quando ela tinha ali por volta dos seus 17 anos, um amigo que já estava começando na carreira da música, que já tinha um empresário, apresentou esse empresário para Amy. Ele logo percebeu o grande potencial que ela tinha e ofereceu para ela algumas centenas de libras para ela largar o emprego que ela tinha numa agência de notícias e se tornar uma compositora. Mas se engana quem pensa que a Amy sempre quis ser cantora. Ela disse numa entrevista que até os seus 16 anos de idade, o que ela queria ser era uma garçonete de patins. Mas a música foi acontecendo, né? As oportunidades foram surgindo e aí ela acabou deixando de lado os planos de ser uma garçonete de patins e falou: acho que eu vou por esse lado da música mesmo. Aos 19 anos, a Amy assina com a Island Records um contrato de 250 mil libras para produzir o seu primeiro álbum chamado Frank. É um álbum que ela mistura ritmos como jazz, soul, hip hop. Com o dinheiro que a Amy recebeu para produzir o álbum Frank, ela comprou o seu primeiro apartamento numa área ali de Londres chamada Camden. Camden era o centro ali da cena indie londrina, um lugar super alternativo que reunia várias culturas. E foi lá que a Amy decidiu morar e morou para o resto da sua vida. Não nesse apartamento, mas nessa região. Foi então nessa época aí que começou a fase baladeira, né, da Amy, e a fase em que ela começou a beber, a sair. Ela saía sempre com as suas amigas. Elas tinham, inclusive, os lugares ali que elas iam religiosamente. Toda sexta-noite, elas iam ao Club Enemy, na Coco. Sábado à noite, elas iam na Festa Frog, no Astoria. E nos domingos, elas iam em vários pubs. Essa amiga dela, que contou sobre essa fase, disse que a Amy era muito popular, ela conhecia todo mundo lá em Camden. Conhecia todos os donos de bares, todos os garçons. Ela, inclusive, entrava nos bares, entrava lá no balcão, ajudava a servir bebida, ajudava a lavar os copos, a enxugar a louça. Ela era super popular por ali. Inclusive, sobre essa época desse primeiro apartamento de Camden, tem um fato ali que poucas pessoas falam da vida da Amy, que é o relacionamento que ela teve com a Catriona,
que é chamada ali por ela de Cat, que era sua amiga, que foi morar com ela nesse primeiro apartamento, e as duas tiveram ali um relacionamento, elas tiveram algo a mais além de amizade. A Cat fala sobre isso no documentário da Amy. O relacionamento que elas tinham ali era meio que uma brincadeira, era algo meio indefinido, e que ela sentia que a Amy estava confusa nessa época. Mas o relacionamento entre as duas sempre prevaleceu, tanto antes quanto depois, uma grande amizade que durou por muito tempo também. Durante o lançamento, um evento de lançamento do álbum Frank, aconteceu um fato que marcaria também a Amy pelo resto da sua vida, seria um gatilho para ela. Ela foi ao lançamento usando um vestido preto que era bastante colado ali no corpo, marcava um pouco as curvas dela, e a imprensa fez insinuações dizendo que ela estaria gorda, sendo que ela estava com o corpo completamente normal. Olha o absurdo que a ditadura, né, da magreza era, principalmente nessa época, nos anos 2000 ali, era algo assim super forte, essa ditadura de corpos muito magros. Enfim, eles insinuaram que a Amy estava gorda, e isso para ela foi um gatilho de um problema que ela já vivia, que era a bulimia, e que isso só serviu para agravar ainda mais os distúrbios alimentares. Em 2005, em um pub de Londres, a Amy conhece o assistente de produção de vídeo Blake Fielder Civil. E quem conhece mais ou menos ali a história da Amy sabe quem é o Blake na vida dela. O Blake foi o marido da Amy e o responsável pela melhor e pela pior coisa que aconteceu na vida dela. Calma que eu explico. A melhor coisa foi que, por causa dele, a Amy compôs o álbum Back to Black, o álbum que lançou ela ao estrelato. E a pior coisa foi que ele foi um dos principais incentivadores do vício em substâncias ilícitas que ela teve. Mas daqui a pouco a gente entra em todas essas histórias. A paixão que a Amy sentiu pelo Blake foi assim, arrebatadora, foi super forte. Em pouquíssimo tempo, a Amy já chamou a Cat, que é a sua amiga barra ex ali, e falou pra ela que estava super apaixonada, completamente apaixonada pelo Blake, que estava querendo até tatuar o nome dele no peito. A Cat, na hora, falou, calma, tá indo muito rápido, né? Você não quer esperar um pouco? Você não acha que você tá se precipitando? Aí a Amy falou, acho que sim, né? Acho que eu tô me precipitando. Mas, peraí, tem uma coisa pra te mostrar? Ha! E já mostrou ali a tatuagem que ela tinha, Blake, escrito aqui no peito. Foi em pouquíssimo tempo de namoro, ela já tinha feito essa tatuagem. Mas esse namoro era super arrebatador, mas acabou não durando muito não. Logo, o Blake deixou a Amy para voltar para sua ex-namorada. E foi esse coração partido que levou a Amy a começar a escrever as canções que logo se tornariam o álbum Back to Black. O próprio nome do álbum, né, Back to Black, de volta à escuridão, de volta à fossa, dá o nome a uma música, que é a música Back to Black, que ela fala, né, você voltou para ela e eu voltei para a fossa. E realmente, né, descreve esse período de término entre Amy e Blake, um período em que ela ficou muito mal, ficou arrasada, começou a beber bastante e a fazer uso de calmantes para tentar dormir. Ela não conseguia dormir, estava completamente destruída com o fim do relacionamento. Mas foi também durante a produção do Back to Black que a Amy começou a adotar o estilo icônico, inconfundível de penteado, né? Aquele penteado, aquele coque no alto da cabeça, o delineado super marcado,
as roupas estilo pin-up, aquele visual todo que marcou mesmo a identidade da Amy Winehouse, foi durante esse segundo álbum, Back to Black, que ela desenvolveu. E o que muitos falam é que esse estilo ele foi inspirado no Camden, né? Nessa região em que a Amy vivia, uma região bastante indie, bastante alternativa, onde várias subculturas se misturavam. A Amy bebeu em todas essas fontes, né? E acabou desenvolvendo esse estilo completamente único de se vestir. E não bastasse essa força, esse coração partido pelo fim do relacionamento com o Blake, em 2006 a Amy vive a pior perda da vida dela, que é a morte da Cynthia, da sua avó paterna, mãe do seu pai, que elas eram super próximas, né? Foi uma das incentivadoras da Amy no mundo da música. E foi uma perda muito devastadora para ela. A família e os amigos consideram que foi esse o gatilho, o começo dos problemas mesmo que a Amy teve com o abuso de substâncias. Foi para lidar com o fim do relacionamento e com a dor da perda da sua avó. E, como se não bastasse, foi também mais ou menos nessa época que a sua mãe, a Janis, descobriu uma esclerose múltipla. Então foram muitos problemas que acabaram deixando a Amy muito vulnerável e ela acabou descontando nas substâncias ilícitas. Chega no ano de 2007 o Brit Awards, que é uma premiação muito famosa ali na Inglaterra, e o Back to Black chegando e foi indicado a melhor álbum britânico. E a Amy indicada a melhor artista solo feminina. It's the one, the only, Amy Winehouse! Fantastic news for Amy Winehouse and her first ever Brit Award win. I think it's fair to say she'll probably celebrate this win in her own special Amy way. Back to Black was one of the best albums of last year, with Amy's hardcore confessionals set to music inspired by the likes of Phil Spector. Ela acabou ganhando esse prêmio de melhor artista solo feminina e foi o boom da carreira dela. Foi ali, nessa premiação, que a Amy começou a ficar conhecida e que a carreira dela começou a escalar, a ganhar grandes proporções. A partir, então, desse Brit Awards, o Back to Black começou a alcançar um sucesso mundial, começou a se espalhar ali pelo mundo inteiro e a vender. Ele vendeu 6 milhões de cópias só no primeiro ano. Ela tinha apenas 23 anos nessa época e se tornou uma super estrela por causa desse sucesso do Back to Black. E em 2007, todo mundo queria conhecer essa nova estrela, essa nova cantora, essa voz única e maravilhosa, talentosíssima. Então ela começou a fazer turnês e começou a se apresentar para públicos cada vez maiores. E durante esse tempo, o que aconteceu? O Blake voltou para a vida dela. Ele, que não era bobo nem nada, né? Viu o sucesso que ela estava fazendo e resolveu aparecer de novo. Ela, que tinha que cantar todo dia as músicas do relacionamento, lembrar do relacionamento, não resistiu também e acabou voltando para ele. Inclusive, ele começou a acompanhar ela nos shows, nas turnês, e foi numa das viagens de turnê dela, eles foram para Miami em maio de 2007 e lá eles se casaram. E foi nessa época que o seu vício em substâncias ilícitas se tornou cada vez mais forte, porque ela se casou com Blake, que já era também viciado nessas substâncias. E além disso, ela tinha que lidar com essa nova fama repentina, né? Fazia pouco tempo que ela estourou. Tinha um assédio muito grande da imprensa, paparazzis, ela ainda estava digerindo a perda da avó. Ela começou a usar substâncias muito pesadas, como crack, heroína. O pai dela disse que ela tinha várias convulsões, que eram quase fatais.
foi uma época assim bem difícil para ele e para a mãe. Ele fala isso no documentário, para os amigos, porque muitas pessoas acusavam a família de negligenciar a Amy, mas tanto os pais quanto os amigos disseram que não. Eles tentavam fazer várias intervenções, mas ela estava muito doente nessa época e muito apaixonada pelo Blake. Ela fazia tudo que ele induzia ela a fazer, todas as substâncias que ele usava, ela usava também. Foi a época mais difícil ali, o ano de 2007, para Amy. O pai dela, o Mitch, fala especificamente sobre essas acusações, né? Que, principalmente no documentário Amy, ele foi acusado de explorar dela, de obrigar ela a fazer apresentações, mesmo estando alterada. Mas ele disse que ele não fazia isso, que era ela quem queria fazer essas apresentações e que seria impossível ele tentar mandar na Amy, porque ela não era assim, a personalidade dela era super forte, que ninguém conseguia obrigar e nem controlar ela. Foi então que o Blake, marido da Amy, acabou tendo problemas com a justiça. Ele foi acusado de lesão corporal grave e obstrução da justiça e condenado a passar 27 meses na prisão. E aí vocês já podem imaginar como é que a Amy ficou, né? Completamente desestruturada, desesperada, vendo seu marido, que ela era super apaixonada, alucinada por ele, ir para a cadeia. Ela começou a abusar ainda mais das substâncias, ficar num estado completamente crítico e sob um assédio muito intenso da imprensa. Toda hora que ela pisava, que ela punha o pé na rua, era assim, pelo menos uns 30 fotógrafos com a câmera na cara dela. Era assim, chegava a ser cruel. Quem tiver mais interesse de assistir os documentários sobre a Amy e ver principalmente essa parte, é uma parte revoltante, assim, o quanto a imprensa era maldosa com ela, via o estado dela, ainda ficava todo mundo em cima, no carro, onde ela ia, era câmera na cara dela o tempo inteiro. Ela ficou num estado tão difícil ali, tão entregue ao vício, que ela não conseguiu fazer a sua turnê lá em Londres no fim de 2007. Ela precisou cancelar. A própria Amy disse que para ela era muito difícil fazer esses shows e ter que subir no palco e cantar sobre as dores, os traumas, os momentos difíceis, porque ela acabava tendo que relembrar tudo aquilo toda vez que ela entrava no palco, e para ela, segundo as palavras dela, era algo deprimente. Mas com o Blake ali na prisão, né, fora de cena, a família dela conseguiu que em 2008 ela fosse para uma clínica de reabilitação, né? Ela disse que não ia para rehab, mas ela acabou indo ali em 2008. Porque a carreira dela estava cada vez mais estourada, cada vez mais famosa, vendendo cada vez mais. E chegou um dos momentos mais importantes da carreira dela, que foi o Grammy de 2008. A Amy foi a primeira mulher britânica a ser indicada em 6 categorias no Grammy, que é o prêmio mais importante ali da música. Porém, ela não pôde viajar para os Estados Unidos para comparecer à premiação, porque ela tinha ali um delito de uso de drogas, que não foi nada sério, não levou ela para prisão, mas manchou a ficha dela, ela não conseguiu visto para ir para os Estados Unidos. Mas essa noite do Grammy foi uma das noites mais importantes e memoráveis da carreira dela. Ela participou, né, através de uma transmissão, ela no estúdio de Londres, o Grammy acontecendo ali nos Estados Unidos, ela participou ali em tempo real, e dos 6 Grammys que ela foi indicada, ela levou
5 Grammys. A mãe dela conta que em das categorias que ela venceu, né, alguém colocou a mãe dela ali no palco, ela abraçou a mãe dela e quando ela abraçou, ela falou, o que eu tenho que dizer? E a mãe dela disse, diga obrigada. E isso para a mãe dela era muito claro que naquele momento ela não tinha dimensão do talento dela, de tudo que ela estava conquistando, do tamanho que ela estava se tornando, que ali ela ainda era uma garotinha que foi lançada ali a uma fama meteórica, mas que ela nem tinha essa confiança de que ela realmente era uma super cantora, de que ela realmente era uma boa cantora. Ela era insegura e estava passando por problemas, né? Inclusive, um dos backing vocals dela fala que durante ali essa noite da premiação, uma hora ela chegou para ele e falou, ai, que droga, isso é meio que... isso é uma droga. Aí ele falou assim, ele achou que ela tava falando da premiação. Ele falou assim, pode ser, mas isso é muito bom pra sua carreira, né? Ela falou assim, não tô falando disso. Eu tô falando do fato do Blake não estar aqui. Então, mesmo vivendo o momento mais importante da carreira de uma artista, que é ganhar 5 Grammys, ela ainda pensava muito no Blake. And the Grammy goes to Amy Winehouse. Mas, de qualquer forma, os Grammys tiveram sim um impacto positivo na vida dela, porque ela decidiu parar com o uso de substâncias ilícitas ali. E foi depois da noite do Grammy que ela chegou a ficar 10 meses limpa, sem usar nenhuma substância. Em 2009, ela decide que ela precisa dar um tempo ali de Londres, do assédio intenso da imprensa, dos paparazzis. Então ela vai passar uma temporada em Santa Lucia, no Caribe. Ela leva com ela para o Caribe a Dionne, que na época tinha 12 anos, era a afilhada da Amy. A Amy ajudou muito a Dionne a se lançar ali como cantora depois. A Dionne lembrou dessa fase do Caribe como uma fase boa para a vida da Amy. Ela não estava mais abusando das substâncias pesadas, estava tentando ali melhorar. Dionne disse que ela sempre usava um colar com a estrela de Davi no pescoço. A Amy, como eu disse, é de uma família judia, ela se definia como uma garota judia do norte de Londres, então ela tinha esse símbolo junto com ela para lembrar sobre as origens, né, sobre a família. E uma outra coisa que ela sempre usava nessa época eram as pulseiras das clínicas, dos hospitais, ali no pulso. A Dionne disse que nunca perguntou para a Amy por que ela usava essas pulseiras, mas ela acredita que era um jeito dela lembrar o tempo que ela passou nesses lugares e um jeito dela evitar ter recaídas. E para vocês verem o quanto ela tinha realmente uma propensão aos vícios, é que ela deixou de abusar das substâncias, mas ela começou a se viciar em exercícios. Ela chegava a fazer 6 horas de exercícios por dia e voltou ali a usar bastante álcool. O álcool na vida da Amy, ele sempre teve fases, né? Fases que ela bebia muito, fases que ela ficava completamente sóbria. Ela sabia que ela não podia abusar do álcool. Ela já chegou a ser acusada 2 vezes de agressão, estando sob efeito de álcool. Nunca chegou a ser condenada, mas foi acusada. Então, assim, ela deixou aquele vício em crack, heroína, essas substâncias super pesadas, mas ela não conseguiu parar de beber. Ela continuava tendo períodos de muita bebedeira. Ainda em 2009, o Blake saiu da cadeia
e os dois se divorciaram. Ele pediu o divórcio, alegando ainda que ela, durante o período dele preso, teria cometido adultério, coisa que ela negou, né? Mas eles acabaram se divorciando ali em 2009, ainda bem, né? Porque, meu Deus, se tem um homem tóxico, Chernobyl, nessa vida, esse cara é Blake. Depois do seu divórcio com o Blake, a Amy começou a namorar o diretor de filmes Red Travis. Os dois ficaram juntos até 2011, o ano em que a Amy faleceu. Ainda no ano de 2009, a Amy lançou a sua própria gravadora, a Lioness Records, e a primeira artista dessa gravadora foi a Dionne, a afilhada da Amy. No ano seguinte, que foi o ano de 2010, a Amy ainda não tinha voltado para os palcos, ela estava em estúdio, fazendo algumas colaborações, algumas gravações com o produtor Mark Ronson, mas ela ainda estava passando por muitos altos e baixos devido ao alcoolismo. No início de 2011, Amy Winehouse anuncia o seu retorno aos palcos. E vocês se lembram onde aconteceu esse retorno? Foi aqui mesmo, no Brasil. Ela fez apresentações em algumas capitais. Foram apresentações bem sucedidas, ela conseguiu fazer todos os shows, mas ainda ela não estava totalmente recuperada. Não era aquela Amy do auge da sua carreira ainda. Depois do Brasil, ela foi para Dubai fazer um show lá, porém, devido ao estado alcoólico dela nessa apresentação, ela não conseguiu terminar o show. No dia 23 de março, ela realiza um dos maiores sonhos dela, que foi cantar com o Tony Bennett, a música Body and Soul. Ela era muito fã, o Tony Bennett, inclusive, foi uma das pessoas que anunciou um dos Grammys para ela. Ela ficou assim chocada de ouvir o nome dela pronunciado pelo Tony Bennett, e agora eles gravaram juntos ali em 2011. Depois dessa gravação ali com o Tony Bennett, a Amy tinha sido convencida ali a reiniciar o seu tratamento contra o alcoolismo, mas ela mesma preferiu deixar o tratamento e ir fazer shows dessa turnê que estava agendada ali em 2011. Porém, ela não conseguiu fazer esses shows. Ela estava muito alterada, muito embriagada, não conseguia cantar as músicas direito, o público vaiava. Isso era amplamente divulgado para a imprensa. Ela tentou fazer alguns shows, mas logo essa turnê foi cancelada. Quando cancelou a turnê, ela decidiu que ia parar de beber, que ia levar a sério o tratamento. A última aparição pública de Amy Winehouse foi uma visita que ela fez durante um show da Dionne, a afilhada dela. Ela pediu para Dionne subir no palco e não para cantar, ela só queria dançar enquanto a Dionne cantava. A Dionne disse que o encontro delas no camarim foi a última vez que elas se viram, foi menos de uma semana antes da morte dela. Então, ao contrário do que muita gente pensa, que a Amy morreu por overdose de drogas, não. Ela estava, depois de um período de abstinência, ela estava ali praticamente há uns 2 meses sem beber, né? Tava sóbria há uns 2 meses, ela teve uma recaída. Durante 3 dias ali, ela ficou bebendo bastante. E o corpo dela, que já estava muito fragilizado, depois de muito tempo, abusando de substâncias, sofrendo ainda ali da bulimia, acabou tendo uma intoxicação alcoólica que foi fatal. Depois da morte da Amy, a família dela fundou, né, a Amy Winehouse Foundation, uma fundação que ajuda mulheres com problemas, com vícios, a se recuperarem. Além disso, a família dela também autorizou o lançamento do álbum Lioness Hidden Treasures,
um álbum póstumo com várias músicas que ela tinha deixado ali gravada antes de morrer. Mundialmente, Amy Winehouse vendeu mais de 40 milhões de discos e singles nessa carreira que não foi muito longa, né? A Amy, ela teve uma carreira relativamente curta. Ela começou a ser famosa aos 23 anos e faleceu aos 27, ou seja, praticamente 4, 5 anos de carreira. Em 2014, a Amy virou uma estátua, ela foi imortalizada através de uma estátua que foi colocada em Camden, o bairro onde ela morou durante muitos anos. E essa foi a biografia da rainha do jazz, do soul, do R&B britânico, Amy Winehouse. O que você achou? Gostou da biografia da Amy? Comenta aqui pra mim, pra eu ficar sabendo. E também pode fazer a sua sugestão. Quem você quer ver aqui no canal Perfil Pop? Qual bio dos famosos você quer ver aqui? Já fiz a da Beyoncé. Tá muito legal. Aproveita, assiste agora na sequência. Faça a sua sugestão também. E deixa seu like. Se já não tiver deixado no começo do vídeo, deixa agora, ainda dá tempo. Me ajuda muito esse like. E também me ajuda você se inscrever no canal, porque aí eu consigo bater minha meta de membros, consigo produzir cada vez mais conteúdo de cultura pop para vocês. Siga também nas redes sociais, Perfil Pop Oficial. E é isso. Recados dados. Espero que você tenha gostado do vídeo. Vou ficando por aqui. Tchau, tchau!